Bom dia a todos. Duas palavras iniciais, uma de agradecimento, a segunda no sentido de cumprimentar os mentores desse encontro, que é altamente importante, relevante, e eu poderia falar uma série de coisas, cumprimentar então o desembargador Tadaaki Hirose, o digníssimo diretor da escola, o desembargador Thompson Flores. E, inicialmente, eu gostaria de contar uma breve história que aconteceu aqui nessa Foz de Iguaçu, há pouco tempo, quando nós fizemos um congresso, e estava aqui o professor Luiz Olavo Batista, que, naquele momento, era talvez a autoridade judiciária mais importante do mundo. Por quê? Porque ele presidia o órgão de apelação do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Muito mais importante que a Corte da Haia, vocês imaginem o que julga hoje o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. E, bom, aqui em Foz do Iguaçu, ele ficou muito, assim, embevecido pela paisagem, e ele me perguntou o que eu posso fazer. Eu disse, professor, vamos fazer uma peregrinação jurídica, vamos atravessar a pé a Ponte da Amizade. E fomos e voltamos. E, ao voltar, o professor Batista me falou, olha, eu tive uma aula hoje de comércio internacional. Eu que pensava que já sabia tudo, tive uma aula de comércio internacional. E ontem eu vinha no voo de Brasília, encontrei aqui, eu não conhecia, o doutor... qual é o nome dele? Tarcísio, não é? Que é o nosso juiz lá na fronteira remota do Brasil, em Tabatinga e Letícia, não é? Na fronteira. E ele não conhecia também, e ele disse, o que eu vou fazer? Eu disse, vá fazer o caminho do professor Luiz Olavo Batista. E ele foi e voltou, e ele foi com aquele olhar curial, né, a percepção do juiz, do aplicador da norma, e o que o professor Luiz Olavo me falou na volta, ele disse, é a nudez cruel da verdade diante do manto diáfano da fantasia. Então, a partir disso que eu gostaria de falar, o motivo condutor do encontro é o direito penal. Eu gostaria de fazer uma breve consideração a respeito desse tema, a partir da exposição que foi feita pela secretária Joana, que nós acabamos de ouvir, e depois comentar aspectos em referência à instituição que aqui represento. Eu gostaria de dizer que as minhas opiniões aqui são pessoais, não dizem respeito à instituição, ao tribunal que eu presido, e que se referem justamente a uma nova possibilidade que existe aí na aplicação da norma pelo juiz brasileiro, e é algo que eu gostaria de comentar no devido momento. Mas a primeira palavra que eu teria seria justamente direcionada à questão penal. Eu gostaria de lembrar que essa trincheira, o direito de aplicar a norma penal talvez seja um reduto indevassável do Estado soberano. Essa palavra soberano hoje é uma palavra muito criticada, mas é uma realidade, nós não podemos fugir disso. E acabamos de ouvir a exposição da secretária Joana sobre o que talvez exista de mais avançado, o estado da arte da integração de países, da construção de espaços jurídicos comuns. Não existe Nobel de Direito, mas se existisse, seguramente o direito da União Europeia, os criadores desses mecanismos extraordinários da Europa, que nós tanto admiramos, o acquis communautaire, que os europeus tanto comentam, mereceria esse Nobel jurídico. Porém, nós observamos na exposição da secretária Joana, não vai nenhuma crítica, que o espaço penal é um espaço ainda em que existe um certo melindre. A Europa supranacional, a Europa do efeito direto, das normas comunitárias, a Europa da moeda comum, a Europa do livre trânsito das pessoas. Você circula na Europa sem ter a percepção, você passa nas fronteiras sem perceber que você passou nas fronteiras, mas ainda existem fronteiras penais fortes. Talvez o último bastião dos Estados seja o direito penal. Por quê? Porque existe todo esse melindre, toda essa tradição histórica, esse talvez preconceito, mas enfim, não vamos
nos transformar em sociólogos do direito, vamos à realidade. E dizer que, se isso é difícil lá nessa Europa, tão projetada ao futuro, imaginem na nossa realidade de integração. E aqui eu faço uma pausa para dizer que a nossa integração é totalmente diferente da integração europeia por uma questão basilar. A nossa integração é feita por estados presidencialistas, rigidamente presidencialistas. Todos os estados europeus, dos 6, da Europa dos 6, dos 9, dos 15, dos 27, dos 28, é uma Europa composta por estados parlamentaristas, ou que tem formas mitigadas de parlamentarismo. Então, o parlamentarismo, ele se adapta à supranacionalidade. O presidencialismo, não. Para nós, na América Latina, a imprensa não entende isso, a academia não entende isso. Para nós, na integração latino-americana, a visão dessa possibilidade é a visão intergovernamental. Por quê? Porque os presidentes são imperiais. Integração é política externa. Quem conduz a política externa é o presidente da República. Mudou o presidente da República, muda a política externa. Então, vejam que há grandes dificuldades em nós compararmos as duas realidades. Existe uma tendência da academia de querer imaginar o Mercosul como a União Europeia. É um erro fundamental. Existe uma percepção errada da imprensa também, em função das questões ideológicas do Mercosul. Senhores, esse é um projeto de Estado, ficará para as futuras gerações. Os governos passam, as tendências ideológicas passam e os Estados ficam. E o que ficará desse Mercosul atual, desse momento, dessa realidade, é justamente um bloco econômico que vem do Caribe à Patagônia, que corresponde a 90% de todos os fatores demonstrativos de economia da América Latina, população, território, PIB, e que é o segundo bloco econômico do mundo. Gostaria de lembrar aos senhores que temos hoje 50 blocos econômicos. E essa é uma necessidade da política econômica internacional. Ou você está em um bloco ou você não existe. Então, temos quase 50 blocos econômicos, num cenário de quase 200 países, 50 blocos. Vejam o que isso significa. Mas apenas 2 blocos possuem personalidade jurídica. Ou seja, podem ser sujeitos de direito internacional, podem participar da vida jurídica internacional. E esses 2 blocos são a União Europeia e o Mercosul. Isso está aí, intacto, ficará para as futuras gerações. E o que as políticas presidencialistas farão disso dependerá da consciência política, do amadurecimento, do desenvolvimento da sociedade e assim por diante. Então, vejam que é uma realidade de política externa e que nós gostemos ou não, é uma conquista da sociedade, não é? Quanto se leva de negociação política para se chegar a essa personalidade jurídica? Já está aí. Bom, e a nossa história é uma história muito breve também, uma integração muito breve, comparada com a integração europeia. Nós conseguimos essa personalidade jurídica sem 2 guerras mundiais, nós conseguimos essa personalidade jurídica sem 60 anos de história, não é? Sem os dramas infinitos que a Europa viveu recentemente. Enfim, está aí. A nossa prudência, o nosso equilíbrio, o nosso discernimento é que irá determinar o que faremos de uma conquista histórica, de um momento muito importante e que às vezes não é bem entendido pela massa crítica, não é? O que se tem, os europeus percebem isso, não é? E normalmente eles tentam dizer, por que vocês não são como nós? Porque somos, enfim, temos a mesma personalidade, porém temos caracteres diferentes. Entendemos as nossas diferenças. A Europa tem a política agrícola comunitária, que nós achamos uma coisa impossível, mas respeitamos. E nós temos esse apego à soberania, porque nós, a América Latina, é filha da luta pela soberania recente, não é? Muito recente. As constituições aí, nossa, brasileira, dos vizinhos,
elas enfatizam, a Constituição brasileira é exordialmente apologética da soberania, da sua importância. Não é? Então é muito difícil nós falarmos em partilha de soberania, supranacionalidade, que é um discurso também muito distante da nossa realidade, e vejam agora das nossas dificuldades em relação a questões penais na integração. Elas são mínimas, os senhores que trabalham na fronteira do Estado, diante dessas realidades penais, aí, desses Brasis longínquos, sabem como a nossa cooperação já está superada, como esse juiz que está na fronteira ele tem que ser rabino, legislador, pai de santo, conselheiro, enfim, e resolver problemas reais que estão muito distantes, enfim, a criminalidade, a velocidade da criminalidade, a tecnologia da criminalidade, tão distante da burocracia dos papéis, dos gabinetes, dos ministérios, dos poderes executivos, que estão distantes do processo e não sabem, não têm a percepção dessa realidade dramática que é justamente a fronteira. Para o Brasil, desafios imensos. Não é? E, claro, para os juízes que estão nessas comarcas aí distantes de fronteira, problemas que nós não tivemos. Agora vem o problema da migração, das migrações, que são também terríveis para o país, principalmente que recebem. A Europa já tem uma experiência dramática nisso, vejam as questões italianas, eu lembro o presidente Senghor, que foi um presidente do Senegal muito antigo, ele escreveu lá um poema nos anos 60, a África ficará de pé e caminhará sobre o mar e invadirá a Europa. Isso parecia poesia, hoje está acontecendo, não é? Esses boat peoples que vêm do norte da África, não é? Os italianos estão lá no litoral, tomando seu banho de mar no verão, daqui a pouco chegam centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas famintas que vêm em busca justamente de uma melhor condição de vida. E com isso vem a criminalidade, não é? E com isso vem formas muito insidiosas, muito criativas da criminalidade para as quais o Estado deverá estar preparado, senão será superado, vencido e possivelmente não destruído, mas minado por essas novas práticas insidiosas, sempre inventivas, que estão muito à frente dos esforços de cooperação, não é, que existem, que dependem de papéis, que não têm interlocução, que não conversam, que não conhecem a realidade, como eu disse, que exige soluções imediatas. Então, essa é a palavra sobre a questão penal. O Brasil está evoluindo rapidamente nisso. Nós tínhamos um grande desconhecimento técnico, e nós vemos isso muito na terminologia. Eu vou apenas fazer um breve comentário para que os senhores entendam essa questão terminológica. O direito internacional ele precisa muito da terminologia, e a terminologia não é estudada, porque se ensina pouco e se debate pouco direito internacional. Então, tem uma distinção em direito internacional que se faz, que é sobre o direito penal internacional e o direito internacional penal. Alguém dirá, isso é retórica, não é ordem das palavras, não significa nada. Não, tem na doutrina, na teoria geral do direito internacional, isso tem uma importância muito grande. É muito simples, o direito internacional penal são os tratados que se ocupam de questões penais, e aí nós poderíamos pensar a questão da extradição como a questão fundamental, que envolve também direito internacional, e o direito penal internacional seria o direito interno, que teria na sua concreção o envolvimento de questões extranacionais, extrafronteiriças e assim por diante. É muito simples ao aplicador, basta verificar a fonte. Se a solução for versada em normativa nacional, a lei do estrangeiro, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a Constituição brasileira, embora apareça direito internacional, é direito interno. Então, é direito penal internacional, e não direito internacional penal. O direito internacional penal é a questão lá do Tribunal, do Estatuto de Roma, do Tribunal Internacional, derivado do Estatuto de Roma, e que é erroneamente chamado, em língua portuguesa, de Tribunal Penal Internacional, porque, na verdade, aquele tribunal é um Tribunal Internacional Penal. E os senhores dirão, mas isso não tem importância nenhuma. Há muito pouco tempo, tivemos um dilema no Brasil, que todos lembram, que foi
acerca do Estatuto de Roma, a possibilidade que o Brasil tinha de ratificar ou não o Estatuto de Roma. O Brasil foi um dos principais negociadores, não é? A doutrina brasileira trabalhou muito, os professores brasileiros trabalharam, a diplomacia brasileira teve muito presente na negociação do Estatuto de Roma. O Brasil firmou o Estatuto de Roma e aí nós tivemos um grande debate acadêmico no Brasil que se dava acerca da inconstitucionalidade do Estatuto de Roma, porque havia lá a ideia da, aspas, extradição de nacionais, que não pode, a Constituição não permite, enfim. Aí vem todos aqueles escrúpulos tribais do nosso eu não diria o provincianismo do atraso, mas da nossa maneira de ser, da nossa maneira jurídica de ser. Seminários, congressos, teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, acerca desse tema. E era um tema que não existia. Se nós tivéssemos essa... Como é que se resolveu? Como deveria ter sido resolvido no primeiro dia do debate? Alguém explica, não, existe o direito internacional penal e o penal internacional. Logo, não se cuida de extradição. É apenas um tribunal brasileiro que não está no Brasil. É uma longa manos do Poder Judiciário. Então não existe a extradição, não existe a transferência do acusado. Existe apenas um mecanismo normal do direito internacional penal, como a Europa faz e como as sociedades mais evoluídas fazem. Nós levamos 5 anos debatendo esse tema. Não é? O STJ fez um seminário e era dramático ver aquele debate porque era um debate sem sentido. Bastava que se tivesse esse... Nós já sabíamos como ele iria terminar, e como de fato terminou, mas nós gastamos aí rios de tintas e, enfim, perdemos aí 5 anos de esforços terríveis porque não tínhamos o domínio da terminologia. Bem, então eu deixo esse tema do direito penal agora e passo para o tema seguinte, que são as outras formas pelas quais os juízes que estão próximos às fronteiras têm que se comportar e são obrigados a se comportar diante de uma realidade que não é das demais jurisdições, não é dos demais espaços jurisdicionais. Então é uma especialização ditada pela circunstância. Ele é obrigado a se debruçar sobre temas que normalmente ele não vai ver em outros locais, em outros lugares. E um desses temas, agora na nossa realidade de integração, integração intergovernamental, gostaria de lembrar os senhores, e fazer aqui um pequeno parêntese para explicar a simples distinção que existe entre essa integração da União Europeia e a nossa integração latino-americana. Lá, as questões são decididas por maioria. Existe lá um voto qualificado, os países têm votos, tem mais votos, alguns países têm mais votos, outros têm menos votos, mas esse é um problema, eu não pretendo entrar. O importante é que a maioria vence. Isso é impensável no presidencialismo. Então, como são feitas as integrações na América Latina e essa especificamente no Mercosul? Tudo é decidido por consenso e por unanimidade. Não basta haver consenso, é necessária a unanimidade. Senão não vai, senão não se decide, não se legisla. Bom, então, por consenso e por unanimidade, os presidentes se reúnem e decidem questões comerciais. Imaginem como isso é difícil. Em momentos de crise, como estamos vivendo, então, crise mundial, como é difícil se elaborar uma norma. Mas já existe um arcabouço normativo do Mercosul, é uma história já de algum tempo, né? Vem de 1991. Então já existe um conjunto de decisões que são as normas criadas pelos presidentes, e já existe um arcabouço normativo, como eu disse, os tratados institutivos, o Tratado de Assunção, que é de 91, o Protocolo de Brasília, que também é de 91, o Protocolo de Ouro Preto, de 94, e o Protocolo de Olivos, de 2002. Então, são os tratados. E esses tratados criaram a legislação, a possibilidade de legislação pelos presidentes, pelas autoridades nacionais. O que se decidem, repito, questões comerciais. Uma outra distinção importantíssima que nós temos que fazer, a diferença entre cooperação e integração.
Então, a cooperação é quando nós não temos tratados institutivos de benesses comerciais. A partir do momento que os Estados se aproximam e, pelo tratado, criam facilidades comerciais, ou uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, ou como os europeus fizeram, uma moeda comum, não é? Ou a livre circulação de pessoas, enfim, é algo que está longe da realidade do Mercosul, não é? A livre circulação, imaginem a livre circulação de pessoas com um país com uma bolha demográfica como o Brasil, ao lado dos vizinhos, o tamanho, o peso específico demográfico dos países. Se os senhores fossem negociadores, aceitariam livre circulação de pessoas? Não é? A dificuldade de se lidar com isso, vejam. Bom, então nessa circunstância, esse arcabouço, tratados mais as normas criadas pelos presidentes, pelas suas burocracias diplomáticas, não é? Então, existe um acervo normativo, e esse acervo normativo é o objeto justamente da jurisdição desse tribunal que foi criado pelo Protocolo de Olivos, que é um tribunal arbitral, composto por 5 juízes, hoje, na sua atual composição, um por país, escolha unilateral dos Estados, os 4 países fundadores do Mercosul, que os senhores bem conhecem, Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai, e mais recentemente a adesão da Venezuela. Isso não foi ainda, a adesão da Venezuela não se transformou numa presença no tribunal, porque há um prazo de negociação, enfim, há todo um conjunto de arestas que tem com a prudência diplomática, com os timings da diplomacia, que têm que ser ajustadas para que, efetivamente, também a Venezuela participe do tribunal. Mas esse tribunal, portanto, tem competência arbitral e julga violações destes tratados e das normativas que foram criadas pelos presidentes, que dizem respeito ao comércio, e, claro, esse comércio, na nossa realidade, é o comércio de fronteira. Quando dá problema, quem é chamado é matéria do juiz federal. Não é? E são matérias muito específicas, muito elaboradas. Nós, no tribunal, temos grandes dificuldades, às vezes, de lidar com matérias de muita sofisticação e que saem do dia a dia do foro em geral e que requerem, às vezes, um estudo ciclópico para se chegar ao entendimento da situação. Então, em função disso, o que é uma coisa bastante prudente e é um avanço considerável da nossa realidade jurídica, os legisladores do Mercosul foram muito felizes quando, no protocolo de Olivos, que cria o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que é, repito, um tribunal arbitral, previram a competência consultiva. Então, o tribunal não tem apenas a competência contenciosa. O tribunal pode também, mediante provocação dos Estados, e lá diz no protocolo as mais altas cortes, o protocolo não disse quem eram as mais altas cortes, o Uruguai resolveu rapidamente, a Argentina resolveu rapidamente, o Paraguai resolveu rapidamente, e nós levamos 12 anos para resolver a questão, e finalmente o Brasil, em 2012, também se submeteu à possibilidade da opinião consultiva, mas para isso foi necessária uma emenda regimental no Supremo Tribunal Federal. Alguém diria, mas é apenas uma emenda regimental. Não, eu lembro aos senhores que nós temos na história do atual regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é de 1980, estava lá o ministro Thompson Flores ainda, no Supremo Tribunal Federal. Então, é um considerável lapso de tempo. Nós temos apenas 49, depois da emenda regimental que reconheceu a opinião consultiva ao TPR, tivemos apenas uma emenda demonstrando a especialidade, a dificuldade de se mudar, mesmo nessa voracidade legislativa das nossas burocracias dos tribunais, há muito melindre, há muita dificuldade em se mexer em um regimento interno. Pois bem, então, se havia ali uma questão, não se sabia bem se seria o STJ ou o Supremo Tribunal Federal que iria encaminhar esse pedido de opinião consultiva ao tribunal, mas com muita compreensão da necessidade do ajornamento, da evolução do Brasil, o Supremo Tribunal entendeu que era uma questão inadiável, e nós tivemos, então, em 2012, eu pediria a projeção da minha...
a projeção da minha lâmina. É um artigo de jornal, mas eu vou encaminhar a quem interessar possa, explicando como isso se deu e, fundamentalmente, dizer que a justiça brasileira hoje dispõe dessa facilidade, diante de um processo que envolva uma questão de direito do Mercosul, que são essas centenas aí de... Nós temos basicamente, como tem os regulamentos, as diretivas no direito europeu, nós temos as decisões e os regulamentos, também provenientes de autoridades distintas. Então nós temos aí já um considerável acervo normativo, não é, que informará a decisão a respeito do caso concreto. Basicamente são questões sobre barreiras não tarifárias, criadas pelos Estados, formas de se evadirem da obrigação do livre comércio. É normal, todos fazem isso. Não há vilões no comércio internacional. Todos são vilões, não é? Quando se trata de barreira protecionista, inventar formas de burlar o livre comércio. É uma espécie de patriotismo dissimulado. Se eu evitar o comércio, eu estou beneficiando a minha tribo. E é algo errado, é a mentalidade errada, mas enfim, funciona dessa maneira. Bom, então, diante desse fato concreto, uma questão que envolva direito do Mercosul, é possível que o juiz peça ao Supremo Tribunal Federal que encaminhe a questão, em tese, para esse tribunal, que pronunciará uma opinião consultiva. Lembrando que a opinião consultiva é apenas uma opinião, não é? É uma forma de interpretação. Aí são 4 juristas, um por país. Eu esqueci de dizer, há um 5º árbitro que é escolhido de comum acordo. Nesse caso eu sou esse árbitro, pelos pais, mas é o único escolhido de comum acordo, é o árbitro para desempatar, não pode ter na arbitragem nunca pode ter um número par. Bom, então esses 5 senhores que se presume que estudaram a fundo, se dedicaram a essas questões, se reúnem e analisam a questão e formulam possibilidades de solução. Isso é uma opinião consultiva. Não é o reenvio prejudicial do direito comunitário europeu, que é vinculante, não é? Que é outra situação. Mas isso é um mecanismo de cooperação judiciária muito importante, vejam, de auxílio, não na cooperação no sentido técnico, a cooperação que é o esforço dos Estados em resolverem questões comuns de forma comum. Não, é algo mais no sentido prosaico da palavra, é um auxílio, é um fornecimento de auxílio, mostrando como a questão poderia ser resolvida. E aí o juiz receberá esse informe, vamos dizer assim, proveniente do tribunal e adotará ou não a seu critério. Aquilo que foi, enfim, a visão em tese que foi formulada pelo tribunal. Eu gostaria de lembrar que o tribunal, como o tribunal arbitral, não faz jurisprudência, a arbitragem não faz jurisprudência, cada caso é um caso. O tribunal, esse do Mercosul, é um tribunal de revisão. Alguém pergunta por que é de revisão? Porque ele seria, essa é uma criatividade também dos legisladores do Protocolo de Olivos, ele seria uma segunda instância das arbitragens ad hoc. Então, surge um problema entre 2 empresas, uma empresa brasileira e uma empresa uruguaia. A diplomacia tenta resolver esse problema, não consegue. Então, é possível que as partes optem pela arbitragem, uma arbitragem ad hoc, e em relação a essa arbitragem, existe a possibilidade da revisão. Também é uma jabuticaba, não é? Porque na arbitragem, nós sabemos, a arbitragem arbitrou, está arbitrado, está resolvido. A celeridade arbitral. Mas se inventou isso, alguns dizem, não, os legisladores se inspiraram no modelo da OMC, que tem a segunda instância, essa que o professor Luiz Olavo presidia, o órgão de apelação do sistema de solução de controvérsias da OMC, e então se criou esse tribunal de revisão arbitral. Eu, quando estava na academia, achava que não ia funcionar. Lá eu vi que realmente foi uma boa experiência. Há revisões arbitrais, e isso dá muita tranquilidade aos Estados, porque os Estados não se sentem com o pescoço na guilhotina. Eles vão à arbitragem e com essa possibilidade de se perderem a arbitragem ad hoc, terem o recurso, por assim dizer,
essa segunda instância, mas isso na jurisdição contenciosa. Por isso que é de revisão. Então, existe essa outra jurisdição, que é a consultiva, que está à disposição e para auxiliar, justamente, para dar segurança jurídica, para permitir que os empresários, que os empreendedores tenham mais confiança no processo, que haja mais investimento e que efetivamente se consiga desenvolver essa integração, que já tem muitos resultados e que, por certo, irá colher outras ainda, outras vantagens de estar-se junto em um mundo muito difícil, em um mundo muito diversificado e de inserção essencial aos países, principalmente ao Brasil. Aconteça o que acontecer, nós vivemos dias vertiginosos aí, não é? Ninguém consegue imaginar o que será o Brasil dos próximos meses, mas aconteça o que acontecer, o Brasil será, no limiar de 2020, a 5ª economia do mundo. É uma grande responsabilidade. Não é? O Brasil tem uma grande responsabilidade em relação ao mundo e uma grande responsabilidade em relação à América Latina. Os mecanismos políticos da integração estão aí. As ferramentas jurídicas já estão criadas. Então, é essencial que se usem essas ferramentas, que se utilizem essas ferramentas e que, principalmente, o espírito republicano, que é exercido essencialmente pela magistratura, entenda essas facilidades e use, utilize, exercite essas facilidades. Em termos de... Eu vou lembrar o Drummond, para encerrar essa minha fala, e lembrar que nós podemos fazer aqui uma comparação entre a ideia do Drummond e o Drummond era um bacharel, era um poeta bacharel, então ele percebia muito bem essas coisas que nós percebemos no dia a dia. E os poetas têm essa capacidade fotográfica de dizerem as coisas em um verso. E eu gostaria de lembrar aquele verso antológico dele, quando ele diz que não bastam as leis. As flores não nascem nas pedras. Então, a cooperação também é assim. Não basta a cooperação. Principalmente esses juízes aí que estão nas trincheiras, nas fronteiras do Brasil remoto, sabem que mais que isso é necessário uma realidade, uma percepção efetiva e principalmente a reflexão acerca do tema, que é aquilo que estamos fazendo aqui. Muito obrigado a todos.